É muita coisa acontecendo no Santos Futebol Clube, muita coisa já vamos trazer aqui, os relacionados, o provável Santos, e hoje, né, mais uma vez os protestos continuam, né, e agora se estendeu pela cidade, pela Baixada inteira, né, Thiago? O Marcelo não vai ter paz, mesmo tendo aí acertado o transfer ban, mesmo, né, resolvendo essa situação, patrocinador master, o Marcelo Teixeira está pressionado ainda, meu amigo Thiago? E muitas faixas foram colocadas na Baixada Santista, não foi somente na Vila Belmiro ou no CT Pelé, foram expostas algumas faixas na Vila, no CT Pelé, no CT Meninos da Vila, no Pier do Pelé, lá em São Vicente, também no local da construção do CT da base em Praia Grande e também no Guarujá. Enfim, diversas faixas sendo colocadas, todas com protesto ao Marcelo Teixeira, dizendo: Teixeira, o Santos não é o seu quintal. Uma outra faixa dizendo para ele chega de omissão, para o Marcelo Teixeira ele acordar, né, para de fato ele começar a pensar no melhor para o Santos. Tem uma outra faixa que eu achei muito legal, que na verdade é um cartaz, que está assim: contrata agora ou vaza. Aí é o Marcelo Teixeira, o Alexandre Matos, e embaixo tá escrito, e em cima está escrito assim: Circo Santista. Apresentação de Marcelo Teixeira, participação do Alexandre Matos e elenco de pipoqueiros. Eu achei sensacional esse cartazinho, e esse cartaz ele foi colocado na Vila, foi colocado também, salvo engano, em alguns outros pontos estratégicos da cidade de Santos. Enfim, aparentemente, igual nosso amigo Daniel Santos diz, a torcida do Santos saiu da caverna e todo mundo começou a protestar, e isso está certo. E que continue, que hoje também, mesmo que ganhe, se o Santos fizer 10 no Vasco, que hoje seja um dia de protestos também, porque, repito, eles não podem descansar. Eles têm que trabalhar todo dia para melhorar o Santos. E se a gente não cobrar eles com mais ênfase, né, lembrar a eles todas as incompetências, todos os contratos milionários com o futebol amador, todos os problemas que o Santos tem, eles vão continuar errando e continuar fazendo o torcedor de trouxa e de palhaço, porque no circo do futebol, já dizia aquela frase, no circo do futebol, o palhaço é o torcedor. E, Thiago, e parabéns à torcida que está fazendo esse protesto agora, né? Início de temporada, não deixamos os protestos aí para quando, né, a vaca está indo para o brejo. Muito importante, parabéns, que continue os protestos, mesmo o Santos eventualmente ganhando hoje de goleada ou ganhando com um placar magro, temos que continuar sim as cobranças. O torcedor santista não aguenta mais sofrer. Ó, o nosso amigo aqui, Daniel Santos, no alvo, Bigodinho, só vergonha e vexames para a nação santista com esses amadores provincianos incompetentes da Mirolândia. Gente, não pode continuar, temos sim que falar, temos que apoiar os jogadores durante os 90 minutos. Passou os 40, o primeiro tempo, protesta, mas durante o jogo, né, vamos apoiar. Inclusive hoje, Thiago, qual que é a expectativa aí de público para essa partida? Não foram vendidos muitos ingressos, né? Foram vendidos apenas 6 mil ingressos, apenas. Dá para chegar a 1.000, né, dependendo da movimentação dos torcedores nesta manhã de quinta-feira, mas teremos um público muito abaixo. Eu me arrisco a dizer que nós não teremos nem 10 mil santistas hoje lá na Vila Belmiro. Até por conta dos valores, fase atual do Santos, horário do jogo que não é bacana, enfim, diversos fatores que culminaram nessa baixa procura de ingressos. E repito, hoje apenas 6 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Eu, particularmente, quando li essa informação, eu fiquei muito triste, porque, assim, 7, 8 mil pessoas Eu fico triste não porque o torcedor não fez a sua parte. Eu fico triste porque isso está refletindo, isso mostra como que o torcedor do Santos está desanimado, como que o torcedor do Santos está de saco cheio do time, como que o torcedor do Santos está desacreditado de que dias melhores podem vir para o Santos. E eu não julgo isso, porque eu também confesso que eu desacredito muito de dias melhores para o Santos com essa gestão. Gente, muita decepção, isso está refletindo, né? Os torcedores estão desanimados, e faz tempo, né? E essa é a resposta que, infelizmente, o torcedor dá aí, né,
a falta de competência, a descredibilidade. O Santos acabou de ser eliminado aí do Campeonato Paulista. Já vamos trazer aqui todas as informações dessa partida. E lembrando que esta live é um oferecimento da Blaze. Blaze, 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 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil. Basta escanear o QR Code, utilize o código VARANDAFC para fazer o seu cadastro. Para fazer o seu palpite nesta partida, Santos versus Vasco, você já pode fazer lá. Eu quero saber o seu palpite aqui também no chat. E hoje, Thiago, muitos jogos, né, em vários campeonatos. E qual palpite o nosso amigo varandeiro pode fazer? Na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Santos e Vasco, e pode palpitar também em outra modalidade, como por exemplo o basquete, tendo em vista que NBA é todo dia e hoje, claro, não é diferente. Temos NBA para você palpitar sempre com responsabilidade lá na Blaze. É isso aí, na Blaze não tem qual é, você crava. O Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, vem pra Blaze, você também, meu amigo varandeiro. E hoje o Santos, né, participa aí da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos chega pressionado após a eliminação do Campeonato Paulista, né, para o Novo Horizontino nas quartas de final. E vamos ver aí como que vai ser, né, a performance. Thiago, o que esperar dessa partida hoje? Olha, Carla, jogo difícil, hein? Ainda mais que até o nosso amigo do chat aqui comentou. Perdi o nome dele. Ah, não, foi o Júlio Pires. Falou: está chovendo muito aqui em Santos. Agora vocês imaginem, o Santos pressionado, chuva, e o nosso elenco que já não é tão rico tecnicamente falando, né? Então, assim, eu acho que hoje vai ser um jogo duro, será uma partida pesada. Eu acho que até o clima na Vila Belmiro pode fazer com que o Santos ele entre um pouco ansioso no jogo, mas assim, eu acho que dá para ganhar do Vasco explorando as laterais. Eu acho que as laterais do Vasco, elas não são um ponto assim de dificuldade. Pelo contrário, eu acho que o Santos pode explorar os avanços do Paulo Henrique. Repito aquilo que eu disse ontem no nosso mano a mano. O Paulo Henrique ele não votou bem na convocação da seleção e faz tempo que ele não está bem, por mais que seja um lateral. Até que é interessante para os níveis de futebol brasileiro. E do lado esquerdo vai jogar o Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, todo mundo sabe, é um jogador que ele já não caía nas graças do vascaíno do lado direito. Imagine agora do lado esquerdo. Então, eu acho que o Santos pode se fazer valer pelas laterais. O Vasco é um time que, defensivamente falando, pelo menos dos gols que eu vejo que o Vasco toma, o Vasco é um time que ele fornece muito o mano a mano. Sabe? Eu acho que o Vasco, claro, isso com a amostra do Fernando Diniz. Mas quando você olha para esse contexto do Vasco da Gama, quantas vezes a gente não consegue observar o Vasco sendo um time que fornece um contra um toda hora? Por exemplo, no último final de semana, o Vasco, logo no comecinho do jogo, na partida contra o Fluminense, o Vasco já colocou os seus zagueiros em situações de mano a mano. Então, eu acho que o Santos pode se aproveitar desse aspecto, né, do mano a mano. Hoje, por exemplo, a gente já vai trazer aqui qual é o provável Santos, mas já que, observando essa fragilidade do Vasco no mano a mano, eu tentaria uma partida em que o Santos trabalhe mais a bola, que o Santos busque mais o drible, sabe, jogadas individuais e que com o apoio coletivo nas alas, o Santos consiga chegar com qualidade, principalmente na linha de fundo. É isso aí, meus amigos varandeiros. Hoje partida importantíssima para o Santos Futebol Clube. Jogo de 6 pontos, né, Thiago? Hoje o Santos tem que ganhar do Vasco, é possível. E temos que garantir aí 3 pontinhos, porque até agora nenhum dos times ganhou, né? Nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Então os dois aí estão nivelados, né? Nivelados, o Santos é o lanterninha, o Vasco é o 19º. E assim, campanhas ruins, né? Campanhas ruins. E para piorar, eu acho que nesse sentido do Santos, conhecendo o nosso elenco, a chance deles entrarem ali com a pipoquinha no bolso é alta, né? Eu vou espirrar agora, Vanessa, peço desculpas. Não, imagina, saúde, Thiago. Tá ruim aqui, tá osso. Mas enfim, hoje vai ser um dia difícil. E para aqueles 6 mil guerreiros que já compraram seu ingresso para ir hoje na Vila Belmiro, ó, toma cuidado, né? Não dorme na rua, sabe? Vasco e Santos é um jogo complicado, até por questões de torcida, não só por conta que
a gente pode ter ali ações da polícia contra protestos do torcedor. A gente sabe que a polícia não reage muito bem com pessoas que protestam lá na Vila, mas assim, de qualquer forma, não dá margem para o azar, né? Vá para a Vila Belmiro, proteste com responsabilidade, proteste com sabedoria, para evitar esse tipo de situação que não ajuda ninguém, né? Porque além de você se prejudicar, pode até acabar prejudicando também o Santos. Exatamente, ó, Esparta, um abraço para você, 4ª rodada e já é confronto direto. Que situação, hein? Que situação, meus amigos. Natália, você fez uma pergunta aqui, no finalzinho do programa a gente te responde, tá bom? A gente vai passar aqui o pré-jogo, já te respondemos e, Thiago, vamos aos relacionados para esta partida. Bora lá, então. O Juan Pablo Vojvoda, ele relacionou 23 jogadores. Segundo o nosso amigo Wagner Frederico, ele escolheu o Gabriel Brazão e o Diógenes para o gol. Para a zaga, o Zé Ivaldo, o Luan Pérez e o Adonis Frias. Para as laterais, Mike, Igor Vinícius, Gonzalo Escobar e o Vini Lira. Para a volância, o Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Menino, Gabriel Bontempo e o Zé Rafael. Para a meia, o Neymar Júnior, Roleiser, Miguelito e o Álvaro Barreal. Para o ataque, Gabigol, Rony, Tassiano, Moisés e o Lautaro Dias. Ele voltou. Ele voltou! Voltou. Meu Deus do céu. Foram 2 partidas sem ser relacionado e apareceu o Lautaro Dias. Será que o Vojvoda vai escalar o Guerreirinho hoje? Será que ele vem como titular? Vamos ver aqui o provável Santos, Thiago Jordão. Bora lá então, vamos ao provável Santos, que hoje pode vir a campo no 4-2-3-1. Basicamente o repeteco do que nós tivemos no último domingo, com uma alteração apenas. Brazão no gol, Igor Vinícius na direita, Adonis Frias e Luan Pérez na zaga, com Gonzalo Escobar na esquerda, podendo ter o Vini Lira recebendo oportunidade. No meio de campo, Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar. Aqui a gente pode ter de novo a presença do Gabriel Menino, que seria na vaga do Gabriel Bontempo. E no ataque, Barreal na direita, Rony na esquerda e o Gabigol mais à frente centralizado. É, gente, esse é o provável Santos. Você acha que o torcedor deve preparar aquele remedinho? Vamos passar aquela raivinha hoje, Thiago? Ah, isso daí é padrão. Então, uma coisa que a gente sabe que o Santos é garantido é que o Santos vai trazer raiva, a não ser que o Santos meta um 2-0 no Vasco cedo e aí consiga tranquilizar o jogo, né? Mas com essa escalação aí, certamente a raiva está prevista, principalmente pela zaga, né? Eu acho que o ponto que mais traz raiva pro torcedor é a zaga, porque o Santos ele até consegue criar, só que aí o problema é a defesa, né? Já não adianta você chegar no ataque e não fazer o gol, que tem acontecido bastante, mas se você tem uma defesa segura, pelo menos você garante com que você não sofra esse tento. Mas o Santos é um time que ama tomar gol. Dos 12 jogos desse ano, o Santos conseguiu ser vazado em 11, né? Então, assim, acho que é um ponto de preocupação e também temos que tomar o nosso remedinho pra gente não ficar doidinho com essa nossa zaga aí. Ô, Thiago, e assim, falando a grosso modo, vamos supor, eventualmente não tem aí contratação pontual para a zaga, né? Que é o problema que nós temos hoje no Santos e não é de hoje. Temos alguma solução caseira na base? Ou alguma mudança tática aí para mexer os elementos que o Vojvoda tem? Eu acho que dá para trazer o Arão para a zaga, mas de solução caseira da base, pode ter o Ananias, pode ter o Alencar, mas eu ainda não depositaria fichas neles porque eles não estão prontos. Aí vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo agora com o Robinho. Eles vão vir para o profissional, certamente eles não vão render o esperado e vão ter que descer para a categoria de base. Isso não é bacana com o jogador. Então, solução mesmo, eu acho que o Santos não tem nas suas categorias de base. Somente uma que eu vejo como possibilidade, que é o Arão virar zagueiro. É, meus amigos varandeiros, hoje o Santos enfrenta o Vasco de Madrid, vamos ver. Alô, alô, Bruno Cruz, meu Deus, Barreal não quer jogar nada. Ih, mamãe! O Enzo Gabriel, um abraço para você, bom dia. Carla Varandetti, Thiago Bigodinho Jordão já bateu a meta diária de 5 litros de água. E aí, Thiago, como que tá a nossa meta de água? Olha, com essa minha garrafa aqui, eu já matei hoje 700 ml de água, mas tá difícil, tá difícil. Esses dias aí eu perdi o paladar, tá difícil, viu? Qualquer ingestão que eu faça aqui tá complicado, mas a água tem que ser mantida, né? Até porque água é o essencial pra vida, bebam água. Tubaína é gostoso, refrigerante é gostoso, mas o essencial pra vida é água. Depois dá essa dica pro Santástico, hein?
Ih, mamãe! Fantástico, precisa aplicar aí mais essa dica, água e não tubaína. E vamos aqui ao provável Vasco, Thiago Jordão. Bora lá, então, vamos ao provável Vasco, hoje treinado pelo Lazzaroni, técnico auxiliar, na verdade interino da equipe Cruz Maltina, e hoje que pode vir a campo também no 4-2-3-1, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Saldívia e Robert Renan na zaga, com Puma Rodrigues do lado esquerdo improvisado. No meio de campo, Tietê, Cauã Barros e Rojas, para um ataque com Inestrosa, sim, ele mesmo, aquele que o Santos não conseguiu contratar, Andrés Gomes do lado esquerdo e o He-Man vascaíno, o Spinelli jogando mais à frente. Ah, olha, o He-Man vai... Quem vai causar aí mais problemas para a zaga do Santos, Thiago Jordão? Ah, vai ser o Andrés Gomes. Acho que é o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é um jogador muito bom de bola mesmo. Eu acho que o Andrés Gomes ele é um jogador que ele tem um contra um muito forte. E é um jogador muito incisivo, veloz. Ele tem ali o drible curto muito bom também. Então eu acho que, individualmente falando, ele é o nosso principal ponto de preocupação. Do outro lado tem o Inestrosa também, que é rabisqueiro, é um jogador interessante. Temos. Só que eu acho que ele não começou tão bem essa temporada, então por isso que eu coloco essa carga de protagonismo maior no Andrés Gomes, e claro, a bola aérea do Spinelli pode ser um ponto de preocupação, não só dele, como do Robert Renan também em bolas paradas. É isso aí, meus amigos varandeiros. E o Marcos Roberto, um abraço para você, Marcos. Será que o Santos vai devolver a goleada? Difícil, hein? Difícil. Até porque também, gente, o Vasco, olha, não tá muito bem não, né? O Vasco também vai entrar em campo pressionado, ainda mais depois de perder para o Fluminense, né, na semifinal do Carioca. Isso que levou à demissão do Diniz. Os dois times vão entrar muito pressionados em campo. Olha, e uma sugestão aqui do Gilson Pereira, porque o Santos não contrata o Vitor Roque do Palmeiras e o Murilo do Palmeiras. Já pensou, Thiago? Mas aí tá faltando Pix, né? Aí falta Pix. Falta gestão, falta tudo, né? Meu Deus do céu. Mas o Murilo não é, assim, não iludindo os outros aqui, mas desses aí que ele citou, o mais próximo, assim, algum dia, quem sabe, seria o Murilo, né? O Murilo, ele já tem os seus 30 anos, se eu não estou enganado, 29, não me recordo. Mas desses jogadores, assim, o Murilo seria o mais plausível, né? Ah, quem que você acha que desses três um dia pode jogar no Santos? Eu acho que seria o Murilo. Gente, eu quero saber aqui dos nossos amigos varandeiros, qual a expectativa desse jogo. Eu quero saber o seu placar aqui, né, na varanda mais famosa do Brasil. Já vamos trazer o trio de arbitragem. Vamos falar aqui da Blaze, né? Blaze, 18 mais, jogue com responsabilidade, jogue Blaze, as melhores cotações e odds do mercado, meu amigo varandeiro, você encontra na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito fácil, basta você escanear o QR Code que está na tela, utilize o código VarandaFC e faça seu cadastro. E também o seu palpite nesta partida, né, que é decisão, né, jogo aí de 6 pontos para o Santos Futebol Clube, Santos e Vasco da Gama. Qual o seu palpite? Queremos saber aqui no chat. E olha, o Neymar é Blaze, o Varanda é Blaze, e vem para Blaze você também, meu amigo varandeiro. Ó, o nosso placar aqui do Marcelo Santos Ferreira vai ser 2-0 para o Santos, um bom placar, hein? O Rafael Serrano, um abraço para você, Rafael. Se o Santos ganhar de 1, vai ser goleada. Vai ser goleada, olha. Ô, Thiago, você acha o fato, né, do Vasco ter demitido o Diniz, isso vai ser uma vantagem para o Santos? Eu acho que é uma vantagem para o Vasco. Porque o Diniz, ele fazia um trabalho tão ruim, mas tão ruim mesmo lá no Vasco, eu acho que hoje o Santos ele pode ser surpreendido pelo Vasco da Gama, porque o que esperar do Vasco? Eu acho que é difícil a gente trazer aqui com certeza o que esperar do Vasco sem o Fernando Diniz. Com o Fernando Diniz, dá para esperar ali aquele Vasco na saída de bola, o Vasco tentando controlar o jogo e tudo mais. Agora, com o Vasco sem o Fernando Diniz, eu acho que o Santos pode ser surpreendido no dia de hoje, mas se eu considerar ali treino tático, trabalho e tudo mais, eu acho que o Santos sim pode levar uma vantagem sem ter ali um treinador de fato comandando a equipe Cruz Maltina. Então, vale aí a atenção, né? Não sei se o pessoal não tem internet,
o Vasco tá sem técnico, viu? O Vasco sem treinador, vamos fazer o mínimo que é ganhar hoje, né? Acho que vai ser um jogo difícil, mas 1-0 tá excelente, tá ótimo. Maravilha, 0-0, importante os 3 pontos e vamos aqui à arbitragem, Thiago Jordão. Bora lá, o árbitro de hoje, então, é o Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. O assistente número 1 é o Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. E como assistente número 2, teremos a Maíra Mastella, também do Rio Grande do Sul. Na cabine do VAR, o escolhido de hoje foi o Rodrigo Ferreira, este último, ele é de Santa Catarina. E o Klein, hein? Qual que é a característica dele? Ele é o árbitro Tinder, gosta de dar um cartãozinho, para muito jogo. Eu acho o Klein meio confuso. Ele ama um cartão amarelo, a média dele é de quase 6. Adora um cartão amarelo. Eu não acho ele um baita árbitro. Inclusive, o último jogo dele que ele apitou teve muita polêmica, porque do Santos que ele apitou, na verdade, porque foi Santos 0, Vitória 1, naquele pênalti que muita gente contestou a marcação do pênalti do Gabriel Brazão em cima do atacante do Vitória. Então, assim, eu acho que é um árbitro que hoje, se ele querer ser protagonista, vai trazer muita irritação pro torcedor. É isso aí, meus amigos varandeiros, ó. E o Silvanei torcendo para o empate, para esse treinador vazar logo, fracasso. O Mário Ortiz, se o Santos não conseguir ganhar do Vasco da Gama, vai ganhar de quem? Ih, mamãe! Olha. E o Carlos Antônio, alô, Carlos, não é o nosso Velo Clube. E no sufoco, 2-1, Peixão. O meu placar hoje é 2-1 também para o Santos. Espero que dê tudo certo. Estamos aqui na expectativa. E, Thiago, vamos à tabela, né? Meu Deus do céu. Que triste de ver essa tabela. Pois é. Vejam só que legal, entre aspas, né? A trinca de líderes do campeonato. Primeiro é o Palmeiras 10, segundo São Paulo 10, terceiro Corinthians 7. Bahia fecha o G4 com 7, Fluminense também tem 7, é o quinto, Atlético Paranaense é o sexto com 7, o Bragantino é o sétimo com 7. Na oitava colocação, Grêmio com 6, em nono, Chapecoense com 5, em décimo, Mirassol também 5. Já na outra página, o Flamengo é o 11º com 4, Coritiba 12º 4, o Botafogo é o 13º com 3, Vitória 14º 3, Remo 15º também 3, e o Atlético Mineiro é o 16º com 2 pontos. Na zona do rebaixamento, Inter 17º 2, Cruzeiro 18º 2, Vasco 19º 1 e o Santos, lanterna, 1 ponto. E aí o que eu falei que é legal, entre aspas? A trinca de líderes são os 3 rivais do Santos. O lanterna é o Santos. Vergonha. Vergonha master isso, né? Vergonha inadmissível o Santos estar na lanterna do campeonato. E olha, todos os nossos rivais estão lá, né, na liderança. São Paulo, Palmeiras e o rival de Itaquera. Thiago Jordão, você viu como o São Paulo começou a temporada, né? Que reviravolta do São Paulo. O Santos teve a capacidade de ressuscitar o São Paulo. Sim, o Santos ele foi o primeiro time nessa ressurreição do São Paulo, mas a ressurreição do São Paulo aconteceu por quê? Porque os incompetentes, os ruins, aqueles dirigentes, pessoas que estavam no São Paulo que atrapalhavam, saíram. É básico. Saiu o Casares, saiu a filha dele, saiu o fulaninho que era amigo dele, saiu o cara que tinha esquema com camarote, saiu o cara que tinha esquema com X coisa, esse cara que tinha esquema com Y coisa, enfim. Todo mundo lá que não fazia bem pro São Paulo saiu. E o resultado veio com muito trabalho do Crespo, com jogadores abraçando a ideia do Crespo, com o elenco sendo blindado pelo seu treinador, sabe? Então, assim, eu acho que muito disso passa pela forma com que as coisas foram feitas lá no São Paulo. Os ratos saíram, os resultados vieram.